Olá, irmãos amados, meus irmãos queridos, boa tarde, 17h09, 5 horas da tarde, 5 horas e 9 minutos da tarde, então eu posso dar para vocês boa tarde, mas independentemente do horário que vocês forem participar desse estudo, que seja um bom horário, né, na vida de vocês, de entendimento e de compreensão da palavra de Deus. Eu espero que todos estejam bem, que tenham passado uma boa semana. Eu ainda estou naquela minha luta com a pressão. Eu fui no médico na terça-feira. Foi na terça-feira que eu fui, acho que foi, na quarta. Eu fui no médico e falei para ele: doutor, o remédio que o senhor me deu está me inchando os pés. Tem que mudar. Aí mudou o remédio que ele me deu, caro, né? E eu comprei, tomei à noite, tomei de manhã, passei um mal danado. O remédio me fez um mal, a pressão estabilizou, mas o meu corpo ficou horrível, parecia que eu tinha levado uma coça, parecia que eu tinha um mês que eu não dormia. Deitei depois do almoço, coisa que eu nunca faço, caramba, mas dormi até 4 horas da tarde e acordei com vontade de continuar dormindo, mas falei, não posso ficar assim, levantei e tal. Aí o corpo foi melhorando, resultado. Eu nem falei nada com o médico, voltei no outro que me inchou os pés, porque eu vou viajar amanhã. Eu falei, não, o outro pelo menos só me inchou os pés, regulou a pressão, regularizou a pressão e só me inchou os pés. Eu me inchou os pés, eu aguento até segunda-feira, aí eu volto nele. Então essa semana minha foi altos e baixos, né? Mas graças a Deus, em todos os momentos, Deus estava comigo, estava me ajudando, me fortalecendo, não me deixando perder a fé, não me deixando cair em desespero, em prostração, em depressão. Então é isso que importa. Porque essas coisas, meus irmãos, nós precisamos entender isso. Essas coisas são coisas da vida. São coisas inerentes de um corpo de pecado. Nós não estamos ainda completamente restaurados. Só quando estivermos com o Senhor é que vamos estar 100% num corpo sem pecado. Então, esse corpo de pecado é um corpo que se corrompe, no sentido de ele se desintegra, ele se desfaz, ele sofre doenças, males. Isso é normal. Não adianta a gente querer, né, achar que não é. Então, o importante é que até nesses momentos também Deus está com a gente, né? Evitando que a gente caia numa prostração, numa falta de fé, numa murmuração contra Deus, e é isso que importa. Esse negócio de, Senhor, eu sou o teu servo, Senhor, eu sou a tua serva e não posso estar passando por isso. Aí sabe o que Deus vai falar para você? Calma, vai ter um dia que eu vou tirar você disso tudo. Por enquanto vai passar assim. E é isso aí. O importante é que ele passa com a gente, não é isso? Isaías não está dizendo isso? Quando passares pelo fogo, quando passares pela água, quando passares pelos rios. Tem as promessas dele lá para a gente. Muito bem. Então, eu não vou ler os versículos que eu já li na semana passada, para a gente ganhar tempo. Eu li Gênesis capítulo 2, versículos de 4 até o 17. E nós estamos trabalhando essa porção de versículos aí, tá bom? Esses são os versículos que nós estamos trabalhando. Na semana passada, né, eu falei com vocês, estava usando até um estudo do reverendo Augusto Nicodemos, nós falamos sobre a criação do homem. Aí você vai falar assim, peraí, mas você já falou da criação do homem lá no capítulo 1, como Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Não, Moisés fala no capítulo 1 de uma forma resumida. Agora no capítulo 2, ele vai nos dar mais detalhes da criação do homem. Quais detalhes, Alceleia? Ele vai nos dizer que Deus pegou uma porção do pó da terra, lembra? Né? Que não foi da terra, mas do pó, uma porção do pó da terra, moldou, fez um molde. Deus trabalhou como se ele fosse um artífice, como se ele fosse um escultor. Ele preparou um molde no chão, né? E aí a gente pode até pensar assim, poxa vida, mas ele cavou uma terra ali? Não nos esqueçamos
que a Bíblia diz, Moisés esclarece isso, que Deus fazia com que um orvalho caísse sobre a terra, né? Aquela coisa úmida caísse sobre a terra, esperando a criação do homem para poder cultivar a terra, né? Por causa das ervas, das árvores, que ele já tinha determinado que elas surgissem, mas precisava de um homem agora para dar continuidade a essa plantação, né? Replantando, reflorestando, cuidando, arando a terra. Então, a terra não estava seca, a terra estava úmida. Então, Deus forma ali aquele boneco no chão, né? Do pó da terra. E lembra que eu falei para vocês que o reverendo Augusto Nicodemos, ele nos esclarece uma coisa muito interessante, e isso que ele nos esclarece está aqui na Bíblia, no capítulo 1, nos versículos 10 até o versículo 14. Ele diz como que era o Éden, porque Deus criou primeiro todas as coisas e criou um jardim onde ele ia colocar, onde seria a casa deste homem, a habitação deste homem, e depois da mulher. E aqui ele diz assim, quer ver? Deixa eu pegar ali do coisa. E o Senhor Deus plantou, eu estou lendo a partir do versículo 8 do capítulo 1 de Gênesis, né? E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida do meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aqui, continuando, Moisés esclarece, e um rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. O nome do primeiro rio é Pison, que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidério e a pedra de ônix. Então, o reverendo Augusto Nicodemos, ele disse para a gente uma coisa muito interessante que eu achei, que com tanta riqueza, né, ali rodeando o jardim do Éden, Deus faz o homem do pó da terra. Interessante, por que não fez de ouro? Por que não fez do bidélio, que era uma enzima perfumada, uma enzima aromática, né? Por que não fez? Por que não fez da pedra do ônix? Não, Deus fez o homem do pó da terra. Isso nos liga à terra, assim como os animais, que Deus disse para a terra assim, que surjam animais domésticos, né, selváticos, etc. e tal. Então, isso é muito interessante. São características na criação de Deus, no começo, no início de tudo, no Bereshit, que é Gênesis, né? Que é o início de tudo, são detalhes muito importantes. Por isso que lá na frente a gente vai ler, e agora esqueci onde que é, mas onde diz que o homem veio do pó e ao pó voltará. Essa ligação que Deus faz, né, do homem que ele criou com a terra e os animais também com a terra. Qual é a diferença do homem que saiu da terra para os animais que saíram da terra? Uma completa diferença, né? Deus não soprou nas narinas dos animais o fôlego de vida, não é isso? Então essa é uma das características. Então nós paramos na semana passada, foi mais ou menos nessa altura aí, né? Quando a gente falou, né? Falamos até sobre esse jogo de palavras da terra, né? E Adão e Adamá, que é a terra, né? No grego, no hebraico, Antigo Testamento hebraico, né? Pó da terra, Adamá. Então Adão foi feito de Adamá. Muito interessante isto, né? Então, foi mais ou menos nessa altura aí que a gente parou. Hoje nós vamos continuar, eu vou usar aqui o comentário bíblico, né? Comentário bíblico expositivo, e vamos analisar aqui mais alguma coisa sobre essa criação do homem.
Quando Moisés, quando a gente recapitula, quando Moisés fala, né, sobre o terceiro dia, que está lá Gênesis 1, de 9 a 13, Moisés relata como Deus criou a vegetação e proveu uma névoa, né, que eu já falei aqui, para regar as plantas. Já falei também que a chuva ela só vai aparecer lá com Noé, no capítulo 6, quando houve o dilúvio. Foi a primeira chuva, mas também foi uma chuva, né? Brincadeira. Não foi chuva. Aquilo foi um toró, foi uma tempestade, foi um vendaval. Nem sei mais o que mais que a gente poderia qualificar, né? Que aconteceu no dilúvio para inundar a terra, obviamente a terra conhecida naquela época. Então vamos lá. Então a chuva só aparece em Gênesis até o dilúvio. É interessante que Deus precisava de alguém para cultivar a terra e para ajudar a produzir os alimentos necessários. Aí é uma coisa muito interessante que eu achei aqui nesse livro, que eu quero mostrar para vocês. O que eu achei? Peraí, só um pouquinho. Foi aqui. Eu achei uma coisa muito interessante que o comentarista aqui, o escritor desse livro, ele fala, e eu achei muito interessante sobre essa parceria de Deus com o homem. Deus poderia fazer tudo como ele fez no primeiro, segundo, terceiro, naqueles dias todos, só pela ordem, só pelo imperativo. Haja, faça-se isso, surja isso, né? Haja luz, não é isso? Haja o firmamento, que as águas se separem, que venha a porção seca, tudo na ordem, tudo no imperativo, não é isso? Então, Deus poderia fazer também com que essa relva, essas ervas, essas árvores frutíferas que ele criou, que elas se reproduzissem, que elas se replantassem. Deus podia fazer tudo isso acontecer. Mas Deus conta com a participação do homem. E isso é muito importante para nós carregarmos isso na nossa vida aqui na Terra. E condicionarmos isso na questão espiritual do nosso relacionamento com Deus. Sabe? Deus sempre trabalha com a parceria do homem, contando com a parceria do homem. Tem uma parte que Deus não vai fazer, Ele quer que a gente faça. Então eu achei muito interessante essa historinha aqui que eu quero ler para vocês. Diz assim: certo homem aposentado cansou-se de ver um terreno baldio que saía, quando saía para fazer sua caminhada diária, e pediu permissão ao proprietário para plantar um jardim naquela área. Então, toda vez que ele ia fazer caminhada, ele passava num terreno baldio, ele ficava incomodado com aquele terreno, né, talvez cheio de lixo, sei lá o que o pessoal jogava lá. Se é aqui no Brasil, jogaria um lixo, né? Mas um terreno sem nada, sem nenhuma beleza. Então, o que ele fez? Chamou o proprietário e falou: deixa eu arrumar esse terreno aqui para você. Lógico, pode, né? Levou dias para tirar de lá todo o entulho, entulho acumulado, e mais tempo ainda para preparar o solo. Mas o homem trabalhou com afinco. No ano seguinte, o terreno chamava a atenção de todos os que ali passavam por seu jardim, pelo jardim que aquele homem plantou, cheio de vida, cheio de beleza. Deus, olha o que alguém falou, né? Deus certamente lhe deu um terreno muito bonito, disse um visitante enquanto admirava as flores e o trabalho de paisagismo. Aí o jardineiro, esse que fez esse jardim, essa coisa toda, que arrumou esse terreno, olha a resposta dele. Sem dúvida, respondeu o atarefado jardineiro que cuidava das flores. Mas você deveria ter visto esse terreno quando era só de Deus. Sensacional, né, gente? Sensacional, para ilustrar essa parceria do homem com Deus, né? O terreno estava lá. Foi Deus que criou? Foi Deus que criou.
né? E a humanidade sujando, jogando lixo lá, não é isso? Mas o homem foi lá, trabalhou, limpou o primeiro terreno, trabalhou a terra, plantou e surgiu aquele jardim maravilhoso que todos admiravam. Ah, Deus te deu, não, Deus deu o terreno, mas estava imundo o terreno. E eu vim, eu plantei, eu cuidei, porque é isso que Deus espera que a gente faça. É isso que Deus espera que a gente faça. Quantas pessoas que já vieram aqui na casa da Odísia, viram o jardim que ela tem aqui na frente. Aqui é um grupo de balancinhos, para quem não sabe, são acho que 10 balancinhos virados aqui, né, na direção do estádio, que está logo aqui na minha esquerda aqui. Mas em nenhuma frente aqui, na frente de nenhum balancinho, há um jardim bonito igual esse, que é o Odísia, junto com a faxineira que a gente tinha, já faleceu, já está com o Senhor, que elas resolveram plantar, né? E agora então o Odísia botou uns quadrinhos, né, com palavras bíblicas, né? Só Jesus salva, não é isso? Vá na paz, alguma coisa mais ou menos assim que eu não me lembro. Eu teria que chegar na janela para ver. Tem gente que para e tira foto do jardim com essas plaquinhas, sabe? De dizeres bíblicos, né? E de desejos de bênçãos, e às vezes fazem até selfie, ela com a plaquinha, com o jardinzinho. Então é o encanto que tem aqui, mas não era assim. Mas Deus contou com a parceria da Odísia e da Ireni, e elas plantaram esse jardim e ficou muito bonito. E agora a Odísia vai lá cuidar. De vez em quando o pessoal joga papel, esse pessoal que vem no futebol aqui e joga lata de cerveja ali, acho que aquilo ali é onde cheira. Então ela vai lá, cata aquilo tudo, limpa, poda, chama o Zé Antônio vai lá, poda as árvorezinhas que tem ali e tal. Cuida, porque é uma parceria do homem com Deus, cuidando da natureza que Deus criou, tá? Deus criou. Muito bem, então, continuando aqui o que nós estamos falando. Então, é interessante Deus precisar de criar um homem, né, para cuidar de tudo aquilo que ele havia criado, para cultivar a terra e para ajudar a produzir o alimento necessário para ele e para os animais, né? Então, o autor fala aqui, os seres humanos são despenseiros das bênçãos da criação de Deus e devem usar as dádivas do Senhor conforme ele ordena. Ser despenseiro é o que cuida da despensa, tá? Então, despenseiro é uma espécie de administrador, é aquele que organiza, sabe o que está precisando, sabe o que está faltando na despensa, na casa do rei, na casa do seu coronel, na casa do magnata, né? Porque na nossa casa não tem dispenseiro, né, gente? É a gente mesmo, e olha lá se não fizer a listinha de compra, né? Vai no mercado, compra um monte de coisa e esquece, né? O despenseiro, ele cuida disso. Ele cuida da alimentação, das coisas que são necessárias para que haja alimentação no tempo certo, né? Então, Deus e o homem trabalham juntos, pois Deus colocou o homem no Éden para fazer seu trabalho ao cultivar a terra e cuidar do jardim. Esse seria o trabalho do homem, seu trabalho aqui é do homem, né? Certo? Aí vai falar desse homem aposentado, que já ia ler de novo aqui para vocês. Então, é muito interessante, né? Porque aqui o autor desse livro, ele fala uma coisa aqui que é para a gente analisar e pensar. Ele fala assim, o mesmo Deus que ordena o fim, um belo jardim, também ordena os meios para alcançá-lo, alguém para realizar o trabalho. Afinal, a fé sem obras é morta, está lá em Tiago 2,26. E não há orações nem estudos bíblicos capazes de substituir o trabalho de um jardineiro lavrando o solo, semeando, regando as plantas e arrancando as ervas daninhas, porque de Deus somos cooperadores. 1 Coríntios 3:9.
tá? Então é isso aí. Deus contava com o trabalho de Adão, ele criou Adão, né, para morar nesse jardim, mas também para cultivar. Adão não ia ganhar nada de mão beijada, já chega o que ganhou, pronto, que é o jardim, não é isso? Mas agora ele teria que cultivar para tirar dali o seu alimento, né, e cuidar de tudo que Deus deixou. Então Deus plantou um jardim no Éden na direção do Oriente, isso está em Gênesis capítulo 2, versículo 8. Éden significa deleite, olha, ou lugar de muitas águas, e indica que esse jardim era um paraíso vindo das mãos de Deus. É interessante, quando eu fico observando isso com as pessoas da igreja, que compram chácara, né, que compram alguma área, elas logo procuram saber como é que é a água ali naquele lugar. E às vezes, é um lugar que tem muita água, tem mina. Nossa, aquilo para a pessoa que compra tem um valor inestimável. Sei de uns irmãos da igreja que compraram áreas assim, né, com muita água, com fartura de água, com mina com água pura, e ficaram, né, maravilhados, né? Porque a água, ela é imprescindível para o cuidado de um jardim. Sem água, você não consegue nada. E Deus criou o Éden numa área, olha que coisa interessante, numa área que era rica, vamos dizer assim, abastecida, não só de ouro, do bidélio, de pedras preciosas, mas também de água. E é interessante que a gente, pelas indicações, né, dos rios que a Bíblia diz que existia, pelo menos 2 rios, que são o Tigre e o Eufrates, eles ainda existem hoje. E sabem qual o país que ele circunda? O Iraque. Então, dá para a gente visualizar mais ou menos onde era o Éden. Era naquela proximidade ali do Oriente Médio, onde está ali o Iraque, né? Tudo indica que era ali que era o Éden. Hoje a gente vê que né, não é mais aquele paraíso de Deus. O homem fez a graça de estragar tudo. Mas nós temos um paraíso maravilhoso, refeito, né, esperando por nós. Muito bem, continuando. Então a história da Bíblia começa com um belo jardim, no qual o homem caiu em pecado, mas termina com a Nova Jerusalém, uma cidade de grande beleza, na qual não haverá pecado. Bacana isso também, né? A gente começa a história da humanidade em Gênesis e vamos terminar em Apocalipse, que depois do estrago completo que vai ser feito, Deus vem e restaura tudo, criando uma nova Jerusalém, um novo céu e uma nova terra, tá? Aí, a pergunta que o autor aqui faz é: o que causou tudo isso? Entre esse paraíso que foi destruído e depois reconstruído com um novo céu e a nova terra. Um outro jardim. Qual o jardim? Do Getsemane, onde Jesus morreu crucificado. Olha que coisa interessante, né? Olha que coisa bela, maravilhosa. Deus gosta de jardim, viu, gente? Deus gosta de coisa bonita, né? Belas cidades, não é isso? Então, o Getsemane é que proporcionou essa mudança na história que vai se concretizar, não é isso? Quando Jesus voltar à Terra, não é isso? Muito bem. Então, gente, olha só, continuando, né, falando sobre a criação do homem, o reverendo Augusto Nicodemos, ele fala uma coisa que eu também achei muito maravilhosa, muito bacana. Ele fala assim, que inicialmente, partindo de um molde sem vida, quando Deus primeiro faz como uma escultura, né, de argila, e Deus então, ele sopra. É interessante que quando ele faz esse boneco, vamos chamar assim, né, que está ali no chão,
Deus faz esse boneco completo. Ele faz com olhos, com nariz, com boca, com ouvidos, né, com cabelo, provavelmente, né? A gente não sabe, não pode detalhar isso, porque a única coisa que fica faltando agora nesse ser é ele se levantar dali vivo, em carne e osso e espírito. Então, olha só que coisa assim interessante, né? Deus fez um homem já completo, né? Todo, inteiro, era um molde perfeito, e Deus então chega bem pertinho dele, vai chegando bem perto, onde tem um nariz, por isso que a gente sabe que Deus já fez com o nariz, e Deus sopra. Olha só, meus irmãos, o Reverendo Augusto fala disso e eu concordo plenamente com ele. Olha esse grau de intimidade de Deus com esse boneco. Esse negócio informe, né? Não, já tinha forma, mas não sem vida, não é isso? Ali no chão, numa lama, e num chão úmido. Deus chega bem perto e sopra nas narinas, então ele já tinha nariz, é lógico, né? Sopra nas narinas desse ser, tá? E ele então, o que a Bíblia diz? Se torna uma alma vivente. Por que ele se torna uma alma vivente? Como que ele se torna uma alma vivente? É quando Deus sopra, sai o Espírito de Deus e entra nesse homem. A gente não diz isso, que o Espírito Santo é como um vento? Não é isso? Você vai lá em Atos no capítulo 2 e fala de um vento impetuoso que encheu toda a sala e cada um começou a falar numa língua, né? Conforme lhe foi permitido falar. Então, o Espírito de Deus é esse sopro, sai de Deus e entra nesse boneco de argila, né? Tirado do pó da terra, deitado num chão úmido, e de repente... Deve ser meus irmãos, a gente podia, quando chegar no céu, pedir a Deus para repetir. Né? Volta lá, passa esse filme de novo pra gente. Eu não sei se Moisés teve essa visão, né? Eu fico na dúvida, será que Moisés teve uma visão dessa Deus criando e tudo mais? Eu não sei, né? Nós não temos essa indicação, nunca li em lugar nenhum que Moisés teve essa visão. Mas eu fico imaginando que coisa maravilhosa, né? Aí, de repente, Deus chega na intimidade, sopra nas narinas desse homem, e esse homem começa a se soltar do chão, e se levanta e fica em pé. Alma vivente. Tradução: um ser vivo como os seres vivos que havia antes dele. Muito embora, tá? Uma diferença radical. Por quê? Porque naquele sopro que veio de Deus, da boca de Deus para o homem, veio a imagem, veio a semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus estava nisso, estava nesse sopro que Deus botou nas narinas do homem. É isso que vai agora fazer com que esse ser criado, essa criatura aí, né, o homem, seja diferente de tudo o que Deus já havia criado até então, inclusive dos animais. Os animais também, né, são seres vivos, mas não são exatamente alma vivente. Tem uma diferença muito grande aí. Eles não receberam o sopro de Deus. Então, o sopro de Deus infunde nesse boneco que está ali no chão, tá, a imagem de Deus. E a mulher? Bom, a mulher é outro caso. Quando a gente chegar na mulher, a gente vai pesquisar aí, né, vai saber aí o que os teólogos estão falando e vamos concluir a questão da mulher. Por que a mulher já foi tirada da costela? Já não foi formada também do pó da terra. Mas eu pergunto para vocês, nós fomos formados do pó da terra? Não. Não. Mas biologicamente, nós sabemos que nós temos no nosso corpo as mesmas matérias, sabe, que existe na Terra. Eu falo matéria porque eu não tenho conhecimento nenhum disso, né, gente? Como é que isso é classificado aí? Mas nós, no nosso corpo, nós temos ferro, nós temos minério, tá vendo?
Nós temos essas coisas todas que são encontradas também na terra. Então, nós não fomos tirados do pó da terra, mas nós somos raiz, nós somos descendência deste homem que foi tirado do pó da terra. Queira você ou não, né? Tenha raiva ou não de Adão, você é descendente de Adão. Não tem essa nem aquela. Todos nós somos descendentes de Adão. Adão e Eva, né? Logicamente, né? Porque precisa de dois, né? Então, a coisa interessante na criação do homem e que a gente não pode esquecer, e que é motivo para nós, tem de ser motivo para nós, de alegria, de regozijo, de prazer, sabe? É saber que Deus nos fez pessoalmente. Deus usou as suas mãos, a gente não sabe explicar isso, eu já falei, né? Deus usou as suas mãos, Deus formou do pó da terra, não é isso? E Deus nos criou pessoalmente. Nada mais na criação foi criado pessoalmente por Deus, no sentido dele usar as mãos, sabe? Usar o seu sopro, entenderam? O que Deus falava? Apareça, haja, aconteça isso, separe-se isso daquilo, né? Deus de cá falando para lá. Agora não, agora é Deus aqui, com o homem aqui, pertinho dele, e ele se aproxima das narinas do homem e sopra nas suas narinas. Oh, Deus amado, louvado seja o Senhor. Você já pensou, meus irmãos, na profundidade disso? Você não é uma criatura qualquer da criação de Deus. Ah, eu sou criatura da criação de Deus? Você é criatura, a partir do momento que você se converteu, você passa a ser filho ou filha, não é isso? Filho ou filha de Deus, mas antes da sua conversão, você é criatura de Deus, como toda a raça humana, todos são criaturas de Deus. Mas olha a beleza. Essa criatura foi formada por Deus, diretamente por Deus. Aí você vai falar assim, sei lá, deixa bobagem, eu nasci na barriga da minha mãe e tal. E Deus que não colocasse aí, na sua mãe e no seu pai, os elementos formadores de você surgiria? Hein? Não. Deus já colocou no homem, Adão já colocou em Eva, tudo que precisavam para gerar novas criaturas. A partir deles, assim como Deus falou das plantas, né? A árvore tem que dar semente, porque da semente dela vai sair outra árvore que vai dar semente, que vai dar semente, que vai dar semente, um monte de árvores. Não é isso? Ervas segundo a espécie dela, para produzir, reproduzir. Da mesma forma Deus fez com o homem, mas com uma única diferença. O homem, ele fez pessoalmente. É uma criatura que saiu diretamente das mãos de Deus. Ele podia ter falado assim, Barro, vem cá, Barro. Molda aí um boneco assim, do jeito que eu quero, né? Um braço, vou desenhar aqui no chão a perna, como é que é, os dedos, a cabeça, e faça surgir aí, da terra. Ele podia ter feito isso, mas ele não fez. Ele se debruçou no chão, ajoelhou no chão. Eu tô dando uma forma humana para Deus, nós já falamos sobre isso, né? Essa forma antropomórfica, né? De comparar Deus com a gente, né? Deus é espírito. Então, mas eu acho que Moisés queria que a gente visse isso, né? Um Deus com uma forma humana, ajoelhado no chão e trabalhando o barro e fazendo o homem. E quando soprou nele, nas suas narinas, num grau de intimidade máxima, com esse boneco do pó da terra, do barro, ele passou a ser alma vivente e passou a ter a imagem e semelhança de Deus. Eita! É lindo isso, né, meus irmãos? Mas foi assim que o homem foi criado. Então pensa aí,
Você que pode estar vivendo um momento difícil da sua vida e está desanimado, e alguém falou que você não presta, que você não vai ser nada na vida. Coloca isso na sua cabeça. Coloca isso na sua cabeça. Você é especial para Deus. Se algum humana, não te acha especial, afasta ele de você. Você não precisa ficar ouvindo isso, tá? Leia a palavra de Deus e entenda como você é especial para Deus. Deus podia ter feito você de um material, de ouro. Aí você seria um robô, né? Homem de lata, sei lá, alguma coisa assim. Homem de ferro. Deus fez do pó da terra, mas ele fez dando qualidade a esse boneco, quando ele soprou nas narinas o fôlego de vida saindo dele mesmo. Então você é muito especial para Deus. Muito especial para Deus. Se agarre com Deus, abrace Deus, fica com Ele, diz para Ele assim: Senhor, ninguém me dá valor, mas eu sei que o Senhor me dá valor. Eu sei que o Senhor me dá valor. Você é um ser, você é alguém tão especial para Deus. É o cântico, né? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Mas o que eu venho falar para você do valor que você tem está fundamentado em Gênesis capítulo 2, no sopro divino dado nas narinas de Adão. E Adão foi crescendo, proliferando, criando outros seres até chegar em você, formada também do pó da terra e com sopro divino nas suas narinas. Que Deus te abençoe, meus irmãos. Eu acho que eu fiquei muito nostálgica aqui, né, hoje, né? Mas é isso aí. É a palavra de Deus para a sua vida no dia de hoje, nesta tarde. Amém? Fiquem com Deus. Que Deus te abençoe.